Primeira segundona com horário de verão, é dia, mas já posso te dar boa noite, agora às 7h18. Um ótimo começo de semana pra gente, vamos aos destaques de hoje. Campinas ainda tem casas interditadas por causa dos estragos com o temporal do fim de semana. Os moradores daqui não vão esquecer tão cedo os estragos provocados por essa chuva. É ruim, é uma sensação muito ruim, né? Aqui em Paulínia, durante o temporal, um poste caiu nessa rodovia e matou um motociclista. Santa Casa de Amparo vai apurar morte de homem picado por cobra. Se ele tivesse sido medicado, eu acho que ele estaria vivo hoje aqui com a gente. A Unicamp alega que não houve falhas no atendimento ao paciente de Amparo. E o reencontro de Ponte Preta e Boa Esporte. A Ponte quer acabar com uma escrita do Boa que já impediu a Macaca de entrar no G4 este ano e atrasou o acesso de 2011. Começando então o EPTV2 com aquele convite para você participar do nosso jornal, comentar nas redes sociais, colocando essa tag aqui no seu post. EPTV2, participe então dando a sua opinião, a gente está de olho e já já eu trago o seu comentário, a sua opinião aqui no jornal, tá bom? E o trabalho de limpeza e o levantamento dos estragos continuam em vários pontos de Campinas depois do temporal do último sábado. Em menos de 2 horas, choveu quase o esperado para o mês inteiro. 5 casas atingidas continuam parcialmente interditadas. Na Vila Industrial, os moradores ainda custam acreditar que a varanda ficou suspensa. Hoje, engenheiros particulares estavam recolhendo entulhos e tentando ver o que será feito para consertar o estrago. A varanda, aliás, foi interditada pela Defesa Civil. Você vê muita coisa na TV e jornal, o que acontece com os outros, né? Mas é ruim, é uma sensação muito ruim. Muita água, né? A chuva foi muito forte. Pelo mapa dá para ver que choveu em praticamente toda a cidade de Campinas, mas o maior volume foi na região sul, em bairros como Centro, Vila Industrial e Botafogo. Em menos de 2 horas, foram 106 milímetros, quase a média esperada para todo o mês de novembro, que é de 157 milímetros. Os vídeos enviados pelos telespectadores deram uma ideia da força da tempestade e dos estragos. Na Avenida Princesa do Oeste, a água arrastou o que tinha pela frente, inclusive carros. A força foi tamanha que esses que estavam estacionados bateram uns nos outros. Em outro ponto, esse homem se desesperou ao ver o veículo sendo arrastado e tentou impedir. Ainda na Princesa do Oeste, esse pessoal formou uma corrente humana para ajudar um motoboy que estava no meio da enxurrada. Na Norte e Sul, as cenas se repetiram. No Pissarrão, não dava para ver a pista. Mas mesmo assim, teve motorista e motociclista se arriscando. Na Avenida Anchieta, uma família decidiu abandonar o carro. As crianças saíram pela janela. Na Avenida Brasil, um homem ajudou a retirar um bebê que estava ilhado com a mãe no estacionamento de uma lanchonete. No centro da cidade, além de carros boiando, várias lixeiras foram levadas pela chuva. A água da enxurrada que invadiu 2 casas no bairro Bonfim derrubou um muro e deixou parte do imóvel interditada pela Defesa Civil. A moto ninguém tentou ligar ainda para ver se vai funcionar. Ela ficou debaixo d'água, junto com móveis, ferramentas, tudo. Até as fotos da família molharam. Quase 48 horas depois do temporal, ainda tem muita coisa para ser feita aqui. E além da limpeza, que vai ser longa, inquilinos e proprietários estão começando a fazer as contas do tamanho do prejuízo. O prejuízo está em torno, só do imóvel, em torno de 20 mil, né? Só do imóvel. Agora, do inquilino, o inquilino perdeu muita coisa. O prejuízo dele é mais de 50 mil. Prejuízo, claro, inesperado, ainda mais de uma hora para outra, né? A explicação da meteorologia é que a tempestade foi causada por uma frente fria que passou pelo estado de São Paulo no fim de semana. Chuva localizada, com grande volume em pouco tempo, característica do verão, né? Mas pode acontecer por aqui ainda na primavera. Sobre as árvores que caíram em vários pontos da cidade, a Prefeitura de Campinas disse que elas foram cortadas e as ruas liberadas. O serviço de retirada de galhos e troncos deve terminar amanhã, aí a previsão. Ainda sobre o temporal, o corpo do motociclista que morreu depois de bater num poste em Paulínia foi levado para o Paraná. O acidente foi no fim de semana, o poste caiu durante a chuva forte. Na imagem podemos ver o poste com um transformador no meio da pista e do lado uma moto. Essas fotos foram feitas no distrito de Betel, em Paulínia, logo após o temporal.
Durante a chuva forte, um poste caiu nessa estrada e o trecho ficou muito escuro. Um funcionário daquela empresa, percebendo o perigo, veio até a pista e tentou sinalizar com uma lanterna. Mas, de acordo com a Guarda Municipal, o motociclista que passava pelo local não viu o poste caído e sofreu um acidente. Silvanei Martins, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Solange, que estava na garupa da moto, conta que não deu tempo de desviar. Então ele tentou tirar do transformador e jogou para a ponta. Foi aonde ele acabou batendo e a moto passou e ele bateu o peito no poste e voltou. Solange seguia para a casa do amigo quando aconteceu o acidente. Ela quebrou os dedos e 2 costelas. Com certeza nasci de novo. A Defesa Civil diz que a enxurrada tirou todo o solo de sustentação do poste, substituído durante o fim de semana. Esse motociclista faz entregas na região. Ele alerta para o perigo de passar por aqui, principalmente à noite com a pista molhada. Porque aqui é uma parte que alaga mesmo quando chove, entendeu? E aqui é complicado. E uma que aqui não tem iluminação, né? Eu já trabalhei aqui, já fiz coisa aqui à noite aqui e aqui é perigoso mesmo. É assim, fica um trauma. Na hora que eu escuto barulho de moto, é difícil. A CPFL disse que a manutenção dos postes de iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura de Paulínia. A assessoria de imprensa da Prefeitura garantiu que a iluminação naquele local está de acordo com os padrões de estradas vicinais e que a falta de energia no momento do acidente foi causada aí pela queda do poste. Aqui em Campinas, uma escola estadual está com uma sala de aula interditada. Olha só o que aconteceu na Dom Barreto durante a chuva do fim de semana. A parte do forro desabou. Tudo caiu em cima das carteiras. Que bom que não tinha aula ali na hora, né? A escola informou que a sala está isolada para o conserto do teto e que, enquanto isso, os alunos do 2º ano do ensino médio estão estudando numa outra sala. São mais de 30 alunos. A Secretaria de Educação do Estado disse que o orçamento do serviço já foi feito e que os reparos vão ser providenciados. Boa noite. A imagem de satélite mostra que as áreas de instabilidade continuam por aqui, só que estão perdendo força. Por isso, amanhã a chuva vai ser mais isolada só em algumas cidades. As temperaturas sobem um pouco mais à tarde. De manhã, mínimas entre 17 e 18 graus. Depois faz 27 em Olambra e Arthur Nogueira e máxima de 26 em Valinhos. Para a gente encerrar a previsão de Campinas, amanhã os termômetros variam dos 17 aos 26 graus. Pode chover ainda na quarta-feira, tempo firme de quinta para frente. O governador eleito João Dória anunciou hoje os primeiros nomes da nova gestão estadual em funções estratégicas de articulação para viabilizar projetos de interesse do governo. Estarão 2 velhos conhecidos da política. Sala cheia à espera das novidades. João Dória convocou a imprensa e chegou junto com seus futuros articuladores. Rodrigo Garcia, vice-governador eleito, vai assumir também as responsabilidades que hoje são de secretário de governo. A secretaria deixa de existir, mas as funções não. Garcia vai cuidar da articulação dentro da nova administração, na execução dos projetos, vai fazer o relacionamento entre as secretarias. Já Gilberto Kassab vai assumir a Secretaria da Casa Civil e cuidar da articulação política. Ex-prefeito da capital e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Kassab fará o canal do governo do estado com as prefeituras e com o governo federal, além, é claro, de manter conversas com parlamentares na Assembleia e no Congresso para aprovar os projetos de interesse do governador. As cidades paulistas, e não apenas os prefeitos, elas merecerão do governador João Dória toda a atenção. Tanto é que será criada a Secretaria do Interior. Durante a entrevista, o primeiro secretário anunciado não teve que falar só sobre o seu papel no futuro governo. O passado também foi colocado em pauta. É que em setembro, Gilberto Kassab virou réu por suspeita de ter recebido 21 milhões de reais via Caixa 2. A ação começou com base nas delações da Odebrecht. Ex-funcionários da empreiteira disseram que os repasses ilegais foram feitos entre 2008 e 2014. Para a campanha dele, a reeleição à Prefeitura de São Paulo e para a criação do PSD. Kassab nega as acusações. Todas as minhas ações da vida pública foram pautadas em critérios de moralidade e estou muito tranquilo em relação ao resultado final da justiça. João Dória não acredita que o andamento do processo possa interferir nos trabalhos da nova equipe. A nós não gera nenhum tipo de problema. Ao contrário, o ministro Kassab demonstrou ao longo da sua trajetória
como homem público, como presidente do PSD, como um apoiador de primeira hora da nossa candidatura e, obviamente, com um competente ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, toda a sua capacidade. O governador eleito prometeu mais anúncios para esta semana. No escritório dele, as reuniões e as visitas são constantes. Hoje cedo recebeu o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Dória não confirmou, nem negou que Guardia fará parte da equipe. E olha, a capacidade ele tem. Nós não discutimos isso. Discutimos as ações de governo. O governo de São Paulo, junto ao governo federal, discutimos os temas institucionais no âmbito da economia. Amanhã, João Dória deve divulgar outros nomes já definidos para assumir secretarias no governo do estado. A gente vai parar rapidinho para o intervalo. A seguir vai mostrar que a família do mecânico morto depois de ser picado por uma cobra em Amparo reclama de negligência médica. E as notícias da Ponte Preta, que reencontra o Boa amanhã, adversário que no primeiro turno impediu a macaca de entrar no G4. A gente já mostra então agora às 7h29. Pessoal participando do EPTV2 nas redes sociais usando a tag EPTV2 e temos aqui o comentário da Larissa sobre a chuva, sobre todos esses estragos aí. A Larissa diz que situação, né? A chuva de sábado aqui em Campinas realmente fez um estrago muito grande, muitos prejuízos, né? Marcela Ribeiro, minha xará, fala aqui do temporal de sábado em Campinas também e traz essa imagem aqui, um registro da Marcela. Obrigada, Marcela, pela participação no nosso jornal. O Leonardo também comentando sobre esse assunto. Toda vez que dá um temporal forte, o bairro dele, Jardim Samambaia, alaga e é um descaso com a população que sempre sofre nessas situações, né, Leonardo? Comentário também do Natan sobre o horário de verão, né? O horário de verão, divisor de águas na vida de muitas pessoas, realmente divide opiniões, nem todo mundo gosta. O Natan está dizendo aqui que particularmente sempre gostou. Compartilho dessa sua opinião, viu, Natan? Muito obrigada, pessoal, pela participação. Continue usando essa tag aqui, EPTV2, fazendo o seu comentário, dando sua opinião. A gente sempre mostra aqui no jornal, tá bom? A Justiça decretou a prisão preventiva dos 2 homens que espancaram um bandido ontem em Campinas. O assaltante morreu. Márcio Antônio Ferreira Nunes, de 40 anos, e o sobrinho dele, Jean Gonçalves da Rocha, de 22, confessaram ter espancado o bandido que teria roubado o carro no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. A agressão aconteceu quando eles encontraram o assaltante Luiz Carlos Dono, de 49 anos, saindo de dentro do veículo horas depois. O tio, o sobrinho e outras 2 testemunhas chamaram a polícia militar e foram todos para a delegacia. O ladrão foi levado para o pronto-socorro da PUC, mas não resistiu e morreu. A vítima tinha passagem por homicídio culposo e violência doméstica. Os 2 homens que estavam com os agressores no carro foram ouvidos e depois liberados. A Santa Casa de Amparo abriu uma investigação interna para apurar a morte do mecânico de 38 anos que foi picado por uma cascavel neste domingo. Ele não recebeu a medicação porque o hospital esperou a confirmação do envenenamento. Para a família, não há explicações para o que aconteceu. O médico disse que ia ser feito para o procedimento certo que ele precisava. O mecânico Ricardo Silva, de 38 anos, foi picado por esta cobra cascavel nesse sítio em Amparo. A propriedade é de amigos e ele foi passar o fim de semana no lugar. Assim que o acidente aconteceu, o mecânico foi levado direto para a Santa Casa da cidade. Mas, chegando lá, ele não recebeu o soro, porque o hospital não tem um antídoto e depende da Unicamp para fazer esses atendimentos. A esposa de Ricardo ficou revoltada quando soube disso. Se eles avisassem a gente tudo no hospital que não teria medicação, a gente já corria com ele para a Unicamp, a gente mesmo. De acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, a Santa Casa de Amparo entrou em contato assim que o paciente deu a entrada no hospital. Segundo a Unicamp, todos os procedimentos foram tomados e o soro foi disponibilizado assim que se confirmou que houve de fato envenenamento e qual era a espécie da cobra. O motoboy chegou a vir até Campinas e pegou o antídoto, mas no caminho de volta foi informado que o paciente tinha morrido. Isso aconteceu 12 horas depois do mecânico ter sido picado. Para o advogado da família, houve negligência médica. O que o médico, o hospital deveria fazer? Ou trazer o soro, a Unicamp mandar o soro para a Santa Casa, ou transferir o paciente imediatamente para onde tem o atendimento adequado. Não deixar o paciente agonizando com dor
até o seu óbito. Segundo o coordenador do Centro de Informações e Assistência Toxicológica da Unicamp, o laboratório deveria atender apenas Campinas e as cidades da região. Mas, por uma escassez de produção de soro no país, os atendimentos se concentram em Campinas, principalmente por ser referência no assunto. O professor não nega que o ideal seria que mais cidades tivessem o antídoto. Eventualmente, o que tem ocorrido por causa da crise é que os pacientes estão demorando mais para ser tratados. Em algumas situações pode interferir no prognóstico do paciente, na evolução clínica sim, pode interferir. A família registrou um boletim de ocorrência. Para a esposa, houve demora no atendimento. Se ele tivesse sido medicado, eu acho que ele estaria vivo hoje aqui com a gente, né? Eu acho que a minha filha não estaria passando o que está passando hoje. É triste, viu? Só quem está perdendo alguém da família que sabe, né? A Santa Casa disse que até a conclusão não vai se manifestar oficialmente sobre o caso e a conclusão da investigação interna, né? A Secretaria de Saúde do Estado informou que a distribuição de soroterapia é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que o Estado só redistribui para os municípios. Esclareceu ainda que a definição de locais estratégicos para a disponibilização do soro contra animais peçonhentos é feita pelo órgão federal e que a região de Campinas está abastecida e conta com 4 unidades estratégicas de distribuição de soro, que são Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e Atibaia. Foram anunciadas hoje à tarde novidades para a próxima edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O anúncio foi no casarão do prédio da Secretaria de Cultura e Turismo de Piracicaba. Um dos criadores do salão, Luiz Antônio Fagundes, foi nomeado presidente da mostra do próximo ano. A 46ª edição vai contar com uma nova categoria, a de escultura, e também vai ter um concurso para a escolha do cartaz da edição. Os 2 novos lançamentos vão ter premiações em dinheiro. O vencedor da categoria de escultura vai ganhar R$5 mil e o artista que tiver o cartaz selecionado para a edição, R$3 mil. Na realidade, nós separamos porque os artistas estavam reclamando que quem concorria com 2D, no caso desenho, estava sendo prejudicado pela imagem de uma escultura, caricatura em 3D. Uma outra novidade, a próxima edição vai ter um tempo maior da mostra. Nós teremos 15 dias a mais no mês de agosto e teremos mais 12 dias no mês de outubro. Então nós ganharíamos aí quase um mês a mais de exposição. Se você quiser participar do concurso, fique atento então, porque as inscrições para a escolha do cartaz já estão abertas, vão até 31 de dezembro deste ano. Só acessar G1 Piracicaba para saber como se inscrever. E o Salão Internacional do Humor começa em agosto de 2019. O Guarani ganhou do Curitiba e se reabilitou depois de 5 rodadas no Brasileiro da Série B. Quase um mês e meio depois, o Guarani se reencontrou com a vitória. O Bugre fez 2-0 no Coritiba, na casa do adversário. E pelas chances que perdeu, o placar poderia ter sido ainda maior. O garoto Gabriel Poveda fez 1-0 depois de receber o passe de Denner. No segundo tempo, Jefferson, em jogada individual, chutou na saída do goleiro e definiu o resultado. 2-0. Amanhã o Guarani vai enfrentar o Figueirense, vai ser lá em Florianópolis, 9h30 da noite. A Ponte Preta vai receber o Boa Esporte no Moisés Lucarelli aqui em Campinas. Embalada pela sequência de 5 jogos sem perder, o time voltou a lutar pelo acesso. E é bom não relaxar não, viu? Porque o adversário de amanhã costuma aprontar com a macaca. Enquanto todos achavam que ele pararia no ponto da Série B, o Gorilão conseguiu combustível para seguir. Se for, tem que ser dessa maneira. Para a gente atingir uma vitória de cada vez, que tem que ser assim, e é assim que a gente está focando e assim está implementando essa identidade de uma equipe vencedora. É o sufoco na corrida do acesso, de um time que ficou 5 rodadas sem vencer e agora não perde a 5 jogos. Tem 4 vitórias, 1 empate e combinações de resultados que tem deixado todo mundo animado por aqui. Todo mundo aí, exceção do CSA, acabou meio que tropeçando na rodada, mas nada disso seria importante se a gente também não tivesse feito nossa parte e conquistado esses 3 pontos aí. Só que mesmo assim a macaca não saiu da 8ª colocação. O mérito foi ter diminuído a diferença para o 4º colocado, que antes era de 6 e agora passou a ser de 4 pontos. A Ponte tem 4 jogos para tirar essa vantagem dos concorrentes. Copa do Mundo.
Então a gente não tem margem de erro. É aí que tá. Amanhã a Ponte Preta joga em Campinas contra o Boa, um time conhecido por ser uma carne de pescoço. Nesta Série B, o Boa já atrapalhou a vida da Ponte Preta. No primeiro turno, a Macaca estava prestes a entrar no G4, era só vencer em Varginha, mas acabou tropeçando. E no confronto dessas duas equipes, há um outro capítulo envolvendo Gilson Kleina, Ponte Preta, Boa e a luta pelo acesso. Nós tínhamos 2 jogos dentro de casa, Boa Esporte e ABC. E nós nos preparamos, mas de uma forma mais festiva do que realmente o jogo propriamente dito, né? Na época, o acesso estava na mão com 3 rodadas de antecedência. Jogo em casa e a Ponte saiu na frente com Bruno Nunes. Só que Marques empatou e Carciano virou o jogo pro Boa. Mudou o clima e passou a ser obrigação contra o ABC. E aí a gente sabe que a gente teve uma pressão extra. Apesar do susto, o time venceu na rodada seguinte o ABC no Moisés Lucarelli por 4-1 e subiu. Diferentemente de 2011, amanhã, se a Ponte perder pro Boa de novo... Eu acho que acaba nossas esperanças. Então o grupo está bastante focado nisso aí, para que a gente possa, nesse jogo, conseguir os 3 pontos e dar aquela secada nos adversários. O caminho pro acesso está bem sinalizado. É por onde a Ponte Preta quer seguir. Bom, faltam 4 rodadas para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, 12 pontos aí em disputa. A gente fica por aqui. Bom começo de semana, então, para todos nós, né? Boa noite. Amanhã nos vemos de novo no IPTV2, trazendo outras notícias da região. Até mais.